Os donos do tempo. As 7 profecias maias. Bem-vindos. Os maias deixaram para nós, os habitantes do planeta Terra de hoje, uma mensagem escrita em pedra. Uma mensagem que contém 7 profecias. Uma parte de alerta e uma parte de esperança. A mensagem de alerta profetiza o que vai acontecer nesses tempos em que vivemos. A mensagem de esperança nos fala sobre as mudanças que devemos efetuar em nós mesmos para impulsionar a humanidade para uma nova era. Todos nós, de uma maneira ou de outra, sentimos que estamos começando a viver os tempos do Apocalipse. A pobreza generalizada pelos efeitos do caos econômico é sentida em quase todos os países do mundo. Todos nós procuramos respostas e um caminho seguro para os tempos em que vivemos. Reconhecemos, a partir dos problemas que enfrentamos diariamente, que não estamos vivendo em harmonia. Os maias sabiam que isto ia acontecer exatamente nesses tempos. Por isso deixaram orientações para que cada um de nós, de maneira individual, contribua para levar a humanidade para o amanhecer da galáxia. Para uma nova era em que não haverá mais caos nem destruição. Eles nos deixaram 7 profecias em que falam de suas visões de futuro e do nosso presente. Estão baseadas nas conclusões de seus estudos científicos e religiosos sobre o funcionamento do universo. A primeira profecia maia mostra o universo como um processo de ciclos eternos com escalas diferentes, em nível galáctico, com ciclos de 26 mil anos, e em nível pessoal, com vidas de 70 anos, que são vividas inscritas nesses ciclos maiores. A primeira profecia anuncia o final do presente ciclo. A partir de 1999 até 2012, cada homem estará no Salão dos Espelhos para encontrar em seu próprio interior sua natureza multidimensional, seu corpo de luz. Diz que nosso Sol gira ao redor de Alcyon, o Sol central das Pleiades, e que os 2 sistemas giram ao redor do coração e da mente de Hunabku, no centro da galáxia, em um giro que dura 200 milhões de anos. Os maias, com a primeira profecia, querem abrir a mente do ser humano para a galáxia. Deixam codificada em seu calendário a data-chave para a transformação definitiva, o sábado, 22 de dezembro do ano 2012. Os maias não falam do fim do mundo. Além disso, especificamente, eles dizem que tudo se transforma. Que só o que permanece é o espírito em sua viagem de evolução para níveis superiores. A segunda profecia diz que as respostas a tudo estão no interior do ser humano, que seu comportamento determina seu futuro. Afirma que a humanidade se encontra em um momento de transição fundamental, no sentido de uma nova maneira de perceber o universo. Diz que a Terra e o Sistema Solar estão recebendo um feixe de luz, energia e informação desde o centro da galáxia. Que isso está provocando um aumento na vibração do planeta e nas ondas cerebrais, e que as células do ser humano estão ficando em ressonância, em equilíbrio com a nova frequência, ocasionando enormes mudanças em seu comportamento. A segunda profecia mostra 2 caminhos. Um de compreensão e tolerância, o outro de medo e destruição. Em ambos, aprendemos as lições necessárias para a evolução da consciência. Somos nós que devemos decidir qual dos 2 caminhos iremos seguir. São o céu e o inferno, manifestados simultaneamente. Ela nos diz que a humanidade se dirige no sentido de uma nova época de luz e harmonia, que para chegar a ela, devemos enfrentar nossos grandes medos e aceitar viver as situações difíceis para aprender com elas.
Preservando a paz em qualquer situação que vivamos, por mais difícil que seja, poderemos manter e aumentar nossa energia interna, produzindo um estado de altas vibrações e um estado de respeito por tudo que existe. As situações difíceis estarão em nossas vidas sempre que precisemos aprender alguma coisa com elas. A terceira profecia nos diz que devemos tomar a consciência de nossa influência no planeta para não continuarmos errando, provocando sua destruição, como tem acontecido ao longo da história. Ela nos diz que os processos de industrialização sem sentido ecológico têm provocado com seus resíduos um aumento geral na temperatura do planeta. Que isso será acentuado com o aumento na atividade do Sol, causado pela energia que se recebe desde o centro da galáxia, ocasionando grandes mudanças no clima e nos ventos. Serão redemoinhos de energia que limparão a superfície da Terra, representando a manifestação do inconformismo de nosso planeta e das energias elementares contidas em seu interior. A quarta profecia nos diz que o ser humano deve terminar com sua conduta depredadora, para sincronizar-se com os ritmos da natureza e ajustar-se às mudanças que levarão todo o universo a uma era de harmonia. Os maias nos dizem que as mudanças no clima produzirão o derretimento dos polos, permitindo assim que a Terra se limpe e floresça novamente, produzindo grandes mudanças na composição física dos continentes onde vivemos. Todas as profecias procuram uma mudança na mente do ser humano, pois o universo está gerando todos esses processos para que a humanidade se expanda pela galáxia, compreendendo sua integridade fundamental com tudo que existe. A quinta profecia diz que todos os sistemas baseados no medo, sobre os quais está fundamentada a nossa civilização, se transformarão simultaneamente com o planeta e com o ser humano, para dar lugar a uma nova realidade de harmonia. O ser humano está convencido de que o universo existe só para ele, que a humanidade é a única expressão de vida inteligente e, por isso, age como um depredador de tudo que existe. Os sistemas falharão para que o ser humano enfrente-se a si mesmo, para que ele veja a necessidade de reorganizar a sociedade e continuar no caminho da evolução, que nos levará a entender a criação. A sexta profecia maia diz que nos próximos anos aparecerá um cometa. Os maias viam os cometas como agentes de mudança, que vinham para pôr em movimento o equilíbrio existente, para que certas estruturas se transformem, permitindo a evolução da consciência coletiva. Todas as coisas têm um lugar que lhes corresponde. Todas as circunstâncias, mesmo as mais adversas, são perfeitas para gerar compreensão sobre a vida, para desenvolver a consciência sobre a criação. Por isso, o ser humano está enfrentando constantemente situações inesperadas que geram sofrimento a ele. É um modo de conseguir que ele reflita sobre sua relação com o mundo e com os outros. Assim, ao longo de muitas experiências em muitas vidas, ele entenderá as leis universais da razão e da criação. Para os maias, Deus é a presença da vida. Tem todas as formas e sua presença é infinita. O cometa de que fala a sexta profecia foi também anunciado por muitas religiões e culturas. Por exemplo, na Bíblia, no livro das Revelações, onde recebe o nome de Absinto. Associou-se o aparecimento dos cometas a situações difíceis, como a que coincidiu com a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu Pompeia e Herculano no ano 79 de nossa era. Ou com a queda do rei Harold por Guilherme, o Conquistador, na Inglaterra, em 1066, que foi registrado no tapete de Bayeux. Causaram pânico coletivo, como o Halley, em 1910.
Naquela época, presumiu-se que sua cauda era de um gás venenoso, o cianureto. Foram vendidas milhões de pílulas para que as pessoas se protegessem dele. Em 1994, o cometa Shoemaker-Levy foi fracionado em 22 pedaços que se chocaram contra Júpiter, gerando o evento mais violento que já existiu no sistema solar na história do ser humano, com explosões equivalentes a milhões de megatons de dinamite. Em setembro de 1999, o cometa Lee aproximou-se a uns 120 milhões de quilômetros da Terra. E em janeiro de 2000, o cometa Mahaut provocou uma nova ameaça. Isso nos mostra que os cometas sempre estiveram nas proximidades do planeta. O alerta dos maias é para que tomemos consciência dos perigos existentes e atuemos agora, em vez de ter de reagir depois. A sétima profecia maia nos fala do momento em que o sistema solar, em seu giro cíclico, sai da noite para entrar no amanhecer da galáxia. Ela nos diz que nos 13 anos que vão desde 1999 até 2012, a luz, emitida desde o centro da galáxia, sincroniza todos os seres vivos e permite a eles concordar voluntariamente com uma transformação interna, que produz novas realidades. E que todos os seres humanos têm a oportunidade de mudar e romper suas limitações, recebendo um novo sentido. A comunicação através do pensamento. Os seres humanos que voluntariamente encontrem seu estado de paz interior, elevando sua energia vital, levando sua frequência de vibração interior do medo para o amor, poderão captar e expressar-se através do pensamento, e com ele florescerá o novo sentido. A energia adicional do raio emitido por Hunabku ativa o código genético de origem divina nos seres humanos que estejam em alta frequência de vibração. Este sentido ampliará a consciência de todos os seres humanos, gerando uma nova realidade individual, coletiva e universal. Uma das maiores transformações ocorrerá em nível planetário, porque todos os homens conectados entre si como um só todo darão nascimento a um novo ser na ordem galáctica. A reintegração das consciências individuais de milhões de seres humanos despertará uma nova consciência, na qual todos entenderão que fazem parte de um mesmo organismo gigantesco. A capacidade de ler o pensamento entre os seres humanos revolucionará totalmente a civilização. Desaparecerão todos os limites. Terminará a mentira para sempre, porque ninguém poderá ocultar nada. Começará uma época de transparência e de luz, que não poderá ser ofuscada por nenhuma violência ou emoção negativa. Desaparecerão as leis e os controles externos como a polícia e o exército, porque cada ser se fará responsável por seus atos, e não será preciso implementar nenhum direito ou dever pela força. Será formado um governo mundial harmônico, com os seres mais sábios e evoluídos do planeta. Não existirão fronteiras nem nacionalidades. Terminarão os limites impostos pela propriedade privada e não será necessário o dinheiro como meio de intercâmbio. Serão implementadas tecnologias para o controle da luz e da energia, e com elas se transformará a matéria, produzindo de maneira simples tudo o que for necessário, dando-se um basta à pobreza para sempre. A excelência e o desenvolvimento espiritual serão o resultado de seres humanos em harmonia que realizam as atividades com que vibram mais alto. Ao agir assim, eles expandirão sua compreensão sobre a ordem universal. Com a comunicação através do pensamento, aparecerá um super sistema imunológico que eliminará as vibrações baixas do medo,
produzidas pelas enfermidades, prolongando cada vida dos seres humanos. A nova era não precisará da aprendizagem de contraste inverso, produzido pelas doenças e pelo sofrimento, que caracterizaram os últimos milhares de anos de história. Os seres humanos que consciente e voluntariamente encontrem sua paz interior, entrarão em uma nova época de aprendizagem por contraste harmônico. A comunicação e a reintegração farão com que as experiências, as lembranças individuais e os conhecimentos adquiridos sejam disponíveis sem egoísmos para todos os outros. Será como uma internet em nível mental, que multiplicará exponencialmente a velocidade das descobertas e serão criadas sinergias nunca antes imaginadas. Terminarão os julgamentos e os valores morais que mudam com as épocas, como a moda. Entenderemos que todos os atos na vida são uma maneira de alcançar uma maior compreensão e harmonia. O respeito será o elemento fundamental da cultura. Transformará o indivíduo e a comunidade e dará à humanidade a possibilidade de expandir-se pela galáxia. As manifestações artísticas, as ocupações estéticas e as atividades recreativas comunitárias ocuparão a mente do ser humano. Milhares de anos fundamentados na separação entre os homens que adoraram um Deus distante, que julga e castiga, irão se transformar para sempre. O ser humano viverá a primavera galáctica, o florescimento de uma nova realidade baseada na reintegração com o planeta e com todos os seres humanos. Nesse momento, compreenderemos que somos parte integral de um único organismo gigantesco e iremos nos conectar com a Terra, uns com os outros, com o nosso Sol e com a galáxia inteira. Todos os seres humanos entenderão que os reinos mineral, vegetal e animal, e em toda a matéria espalhada pelo universo em todas as escalas, desde um átomo até uma galáxia, são seres vivos, com uma consciência evolutiva. A partir do sábado, 22 de dezembro do ano de 2012, todas as relações serão baseadas na tolerância e na flexibilidade, porque o ser humano sentirá os outros seres humanos como outra parte de si mesmos. Os maias expressavam esse conceito de unidade em sua saudação diária. In Yakesh, que significa eu sou o outro você. E o outro respondia Alaken, que significa você é outro eu. Em seus calendários, eles deixaram dito que esta época que estamos atravessando é o final de milhares de anos de inverno e escuridão, onde a evolução espiritual se obtinha através do medo e do sofrimento. O ser humano evoluía porque, ao saturar-se de sofrimento, encontrava a luz necessária para mudar. Quando caminhava, compreendia a inutilidade de sua posição anterior, libertando-se de uma limitação que ele mesmo se havia imposto. Nós vimos a cosmovisão maia da evolução do universo e as mensagens de alerta e esperanças que, contidas em 7 profecias, eles deixaram para todos os habitantes do planeta Terra desta época.